A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente, olá, vamos a mais um Neurotalk. Nosso programa anterior, nós fizemos aqui um programa especial para as mães na condição neurodivergente. Nós falamos um pouco sobre a nossa experiência com os nossos filhos e nós tivemos uma procura muito grande dos nossos ouvintes para falar um pouquinho sobre o processo de evolução dos nossos filhos, né? Nós temos um casal de gêmeos, o Lorenzo e a Bettina, e falar um pouquinho de como que eles estão hoje. Então eu vou fazer aqui uma rápida síntese da história dos dois, para daí a gente falar um pouquinho da evolução. Nós passamos por aquilo que talvez muitos ou todos vocês viveram na experiência de vocês dentro da condição autista. Nós somos peregrinos da clínica em busca de um diagnóstico. Então eu vou falar um pouquinho do Lorenzo, um pouquinho da Bettina, e aí nós vamos conversar um pouco sobre essa evolução. O Lorenzo, aos 6 meses de idade, foi diagnosticado com um AVC isquêmico no hemisfério esquerdo, de 3,8 centímetros, afetando a área temporoparietal, nessa região aqui. E, obviamente, nós procuramos especialistas e, num primeiro momento, nós já fomos surpreendidos negativamente com a postura de um grande especialista que avaliou o Lorenzo, falou para nós voltarmos quando ele tivesse 2 anos, porque não tinha o que fazer. E graças a Deus, profissionais da área da saúde, eu e a Karen, ao sairmos do consultório, paramos o carro no meio da estrada e falamos o seguinte: está tudo errado, não é por aí o caminho, nós temos que trabalhar com neuroplasticidade. Largamos tudo, porque nós precisávamos apostar no nosso filho. Ajudávamos muitas pessoas até então talvez fosse o momento de nós ajudarmos o nosso filho. Largamos tudo na cidade em que morávamos e fomos embora para São Paulo em busca de recursos. E foi a melhor coisa que fizemos, porque realmente ao chegarmos em São Paulo nos foi afirmado que nós estávamos corretos, que nós tínhamos que buscar. O Lorenzo teve um prognóstico extremamente negativo, que não caminharia, não andaria, não falaria, teria uma deficiência intelectual de moderada a severa e que teria uma probabilidade de uma vida mais vegetativa do que qualquer outra coisa. E nós começamos essa caminhada. Em paralelo, a Bettina começou a manifestar alterações tanto emocionais como comportamentais, como, por exemplo, ela ficou alguns meses sem olhar para a minha cara, sem conversar comigo, e nós tínhamos uma relação bastante próxima. Então, em paralelo, nós começamos todo um processo de investigação e de tratamento dos dois. Lorenzo foi diagnosticado também com afasia, ou seja, ele não falaria, e eu, através da música, eu sou violinista, desenvolvi um protocolo estimulando o Lorenzo para aprender a falar através da música, e que deu muito certo. O Lorenzo hoje está completando 17 anos em setembro. Ele fala, ele se comunica, ele interpreta textos, ele escreve, tá? Graças ao recurso musical. Na nossa peregrinação, depois de 2 anos iniciados, descobrimos que o Lorenzo era epilético através de uma tomografia feita aos 6 meses de idade, e que justificava o fato do Lorenzo ter passado quase 3 anos da vida dele sem dormir 24 horas do dia, e além de não dormir, ele chorava gritado 24 horas do dia. Comemoramos muito, por um lado, porque a gente tinha a percepção que estava descobrindo a solução do problema, mas 20 dias depois... Não foi bem assim, né? 20 dias depois do início do tratamento com os anticonvulsivantes, o Lorenzo teve um quadro chamado Síndrome de Stevens-Johnson, que é um quadro alérgico raro ao sal dos anticonvulsivantes. O Lorenzo foi para a UTI, quase morreu. Saiu da UTI e teve o controle do quadro epilético dele através da homeopatia, tá?
Diga-se de passagem, quando nós administramos a homeopatia para ele na UTI, ele estava quase indo a óbito, e 24 horas depois ele saiu da UTI bem. Betina passou por alguns especialistas, recebeu alguns diagnósticos, inclusive transtorno bipolar infantil, fez tratamento com estabilizadores de humor, com uma resolutividade oscilante, né? Ficava bem às vezes e às vezes não ficava bem. E eu e a Karen batendo muito na questão de que algo mais poderíamos ter, e nós sempre éramos muito questionados, porque nós éramos pais e tínhamos que nos manter na posição de pais e não de especialistas. Até que no início da adolescência, então, a Betina efetivamente passou por um profissional especializado na condição autista e recebeu o seu diagnóstico, transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. E o Lorenzo, em seguida, além de um AVC, um quadro epilético, ele recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista nível 2 de suporte. O Lorenzo hoje ele está no 2º ano do ensino médio, a Betina também. Diante de um primeiro prognóstico, o Lorenzo está numa condição que ninguém imaginava, né? O Lorenzo é jogador de xadrez, compete profissionalmente, tem títulos dentro do xadrez. A Betina, depois do diagnóstico dela, passou por um processo terapêutico de uma grande eficácia, tendo um resultado excepcional. Aos 16 anos está lançando o primeiro livro dela, falando sobre a experiência dela dentro dessa peregrinação da condição autista. E nós podemos dizer, como pais, que nós conseguimos ter aí um resultado muito positivo. Vou deixar a mãe falar um pouco. Eu acho que escutando essa tua primeira fala, pode parecer assim, tudo muito fácil, né? Nossa, que lindo. Não foi nada deu fácil. Tudo certo, foi um sucesso. Estamos falando de 16 anos, tá? Não estamos falando do mês passado que isso aconteceu, só para reiterar. E eu acho que, gente, não, realmente não foi nada fácil, não foi nada confortável, muito pelo contrário, né? São 16 anos em ciclos, né? Que acredito que os pais aí vão se reconhecer, de fases boas, fases ruins e fases catastróficas, de momentos em que estamos firmes, fortes, seguindo tudo à risca, momentos que a gente desiste e respira e se recompõe, né? Aquele momento que te desespera, que a gente chora, que a gente fica perdido, que a gente não entende também, mesmo sendo especialistas da área. Eu acho que isso acontece com todo mundo. E nessa jornada de quase 17 anos deles, a gente pôde perceber que algumas coisas, como a gente até já colocou no programa anterior, foram extremamente fundamentais, assim. A união, mesmo sendo difícil poder ter aquele momento que antes da vinda dos filhos a gente sempre teve né? O nosso momento de casal, de família, de liberdade, de ir e vir, de passear, de aproveitar. Então, é uma perda, porque isso não acontece, é raro voltar a acontecer, a ter essas possibilidades, porque você passa a ficar muito em função deles, né? E a segunda coisa é esse olhar de incômodo, né? De não conformismo com tudo aquilo que nos falaram. Porque sim, nós peregrinamos muitos médicos, diversos especialistas de diversos lugares possíveis, assim. E as respostas, elas não vinham. Então, é como se você estivesse fazendo algo sem ter certeza se era sobre aquilo ali, né? Então, desde pequenos, nós
parávamos para observá-los. Acho que esse é o ponto principal, para entender. É quase que montar um mapa mental sobre aquela criança. Assim. Um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça. 50 mil peças, daqueles pequenininhos. Então era colocando todas essas pecinhas na mesa para tentar apostar em novas possibilidades. Então quando a gente encaixava lá algumas ideias, nós apostávamos naquilo ali. Agora vai. Então vamos por este caminho. E esses caminhos, eles foram caminhos que nós não sabíamos se daria certo ou não. E nem sempre foram caminhos de recursos médicos, terapêuticos. Foram caminhos muito de pai e mãe, né? Dessa observação. Então, quando, por exemplo, o Lorenzo, daquele diagnóstico que ele não ia caminhar, que ele, né, ficaria numa cadeira de rodas, a gente começou a ficar inquieto com aquilo ali. Nessa época ele fazia uma fisioterapia que não nos parecia fazer muito sentido a forma que ela era conduzida. Ela está sendo extremamente bem educada. Era uma fisioterapia que não tinha nada a ver com o problema, porque era a base de uns choquinhos, tá? E que não era o recurso. Não era. Cabe aqui a gente entrar, acho, na forma e condução que foi usada, né? Mas cabe aqui mostrar para vocês o que a gente fez com isso. Então, nós começamos a olhar aquela criança e pensamos na nossa cabeça, bom, essa criança precisa desenvolver a plasticidade, né? Precisa que outra área do cérebro, imaginem um cérebro de um bebezinho pequenininho, né, com 3,8 centímetros de um buraco ali do AVC, e a gente precisava que a outra parte assumisse as funções. E nós começamos, por exemplo, a colocá-lo deitado no chão e com a comida a uma distância assim, de um passo, mais ou menos, também no chão, e deixávamos ele ali com fome, para que na nossa cabeça, através da necessidade de sobrevivência, o corpo demonstrasse alguma reação de locomoção para conseguir se alimentar, né, para sobreviver. E cada vez que, sim, o corpinho dele dava algum sinal de movimento, nós pegávamos uma colher e dávamos na boquinha dele, né? E assim foram meses e meses e horas, né, de tentativa. Quando ele começou a se arrastar para ir até o prato de comida, a gente começou a erguer aquele prato num banquinho, para que ele pudesse fazer um movimento de tronco, né? Para que ele pudesse tentar subir, tentar de alguma forma chegar até aquela comida. E a gente acreditava, a gente não sabia se ia dar certo. Foi uma tentativa, para muitos, uma tentativa insana, porque deixávamos ele 2, 3 horas, 4 horas com fome, né? Fomos criticados por meio mundo, mais ou menos. E aí eu acho que cabe uma coisa que é interessante, né? O meu lado autista de ser lógico e mecânico, no momento em que a gente sai da primeira consulta com o neurologista altamente conceituado, que falou aquela bobagem, eu parei o carro no meio da estrada, olhei para a Karen e falei o seguinte: nós precisamos fazer alguma coisa que nós vamos morrer. E o meu lado lógico, ele é verídico, nós vamos morrer um dia. Então, assim, o Lourenço, no primeiro momento dos gêmeos, teve a condição mais visível, em virtude de um AVC, de uma questão motora limitada, e isso nos motivou muito a buscar algum tipo de funcionamento num primeiro momento, que nós não saberíamos qual seria esse funcionamento e quanto que esse funcionamento aconteceria, mas a gente sabia que nós teríamos que, de uma certa forma, dar ao Lourenço uma certa estrutura. A Karen falou da questão motora. O dia que eu saí do consultório da principal fonoaudióloga do Brasil, que fez o teste de audição nele, que ela pegou um compêndio desse tamanho, jogou do lado dele, e ele não teve nenhuma reação, então ele passou a ter o diagnóstico que ele teve, eu falei o seguinte: bom,
nós nascemos para escutar e para falar naturalmente, né? Então alguma coisa nós vamos poder fazer. E o que eu lembrei? Lorenzo sempre reclamava quando eu tocava violino, quando eu desafinava qualquer nota. Eu falei, bom, então ele tem ouvido para música, a música é um idioma, e eu vou desenvolver uma estratégia para ensinar ele a falar. E nós fizemos isso, tá? A Karen falou assim, não vamos entrar tanto em detalhes e tal sobre determinados procedimentos, mas eu acho que tem uma coisa aqui que é muito clara, que inclusive é uma das razões pela qual a Via Neuro surgiu. A Via Neuro surgiu para que a gente criasse atalhos para muitos pais que passam pelo que nós passamos, que é o desamparo técnico e de conhecimento a respeito das questões relacionadas à saúde comportamental, mental e neurológica dos seus pacientes. Mas eu acho, Clécio, que isso acontece muito pelo fato de colocarem todos os pacientes no mesmo protocolo. Exatamente. Pelo fato de tratar todo mundo pelo nome do seu diagnóstico. É autista, trata assim, né? AVC trata assim. AVC trata assim. E isso nos incomodou gigantescamente, porque ninguém é igual a ninguém, né? Nenhum autista reage da mesma forma. Então, que nem você falou, a Via Neuro, ela surgiu dessa inquietude, e a gente sempre fala para todos os profissionais da nossa clínica que ali na nossa clínica tudo que a gente viveu, passou, não pode acontecer em hipótese nenhuma. Pode ser que a gente se questione, que às vezes a gente pegue algum caso que deixe assim, uma inquietude gigantesca de não saber o que fazer naquele momento. Então a gente vai buscar. Já fui fazer especialização nova por conta de um paciente, já fomos viajar, buscar recursos terapêuticos, assistivos, de tecnologia por conta de outro paciente, porque é isso que precisa. Vocês precisam olhar cada indivíduo autista como um ser único, com suas próprias características, com suas próprias reações, com suas qualidades e suas inabilidades. E esse plano terapêutico, ele precisa ser traçado em cima daquilo que ele faz, daquilo que ele é muito bom. E geralmente os planos terapêuticos são traçados na parte negativa, naquilo que falta. Esse autista não fala, então tem que começar pela fala. Ele faz isso, né? Não consegue aquilo, começa por aquilo. Não, a gente começa pela habilidade. Por que a gente começa pela habilidade? Porque por ali a maior facilidade de acesso com aquele indivíduo, seja criança, adolescente ou autista. E você usa daquilo que ele faz muito bem para ir desenvolvendo as outras inabilidades existentes. Porque é mais seguro para aquela criança, você desperta um processo de autoestima, de realização, de satisfação, tanto no indivíduo como na família, que começa a ter novas percepções e novas possibilidades. E aí eu acho que a gente falou muito do Lorenzo, acho que vale muito resgatar a questão da Bettina, porque eu acho que a Bettina é o grande exemplo dessa situação. A Bettina passou por muitos anos sendo medicada, e medicada de uma forma bastante ostensiva, tá? Baixa resolutividade, a gente não conseguia observar um resultado adequado, até que então nós conseguimos encontrar uma profissional especializada em autismo de adolescentes. Ela foi para o processo terapêutico, e a Bettina passou a ter uma transformação absurda no funcionamento dela, e principalmente, que é o que a gente bate muito, na qualidade de vida dela. Por quê? Porque a Bettina, além da questão da condição autista, ela tem altas habilidades, tá? Então, e sempre foi um foco que a gente teve, tanto com o Lorenzo quanto com a Bettina, de potencializar e explorar aquilo que eles tinham de melhor. Por quê? Porque isso gera motivação, isso gera satisfação, isso gera uma sensação de estar realizando. E de conseguir, né, de se sentir parte de algo que faz sentido na vida deles, né? Exatamente. Então hoje o que acontece? A Bettina explora muito essas altas habilidades, por sinal ela tem uma alta habilidade igual a do pai, que é escrever, e ela vai lançar o primeiro livro dela agora, com um conteúdo maravilhoso, extremamente bem escrito, muito sólido, muito forte o que ela escreveu sobre a experiência dela dentro da condição autista.
E ela consegue trabalhar muito bem aquilo que ela tem de habilidade, aquilo que ela não tem, estratégias comportamentais de compensar algumas coisas. E é uma pessoa que conseguiu, antes de completar os 17 anos, reestruturar e reformular o processo dela. O caos, né? O caos. O caos dela. Porque ela veio desse caos ali pré-diagnóstico, né? Quando a gente bateu na tecla, assim, não, tem algo errado, tem algo a mais. Ela não se enquadra, para nós ela não se enquadrava naquele diagnóstico que ela havia recebido, né? E dentro dessa questão que eu falei das habilidades, a terapeuta dela sabiamente conduziu o processo em cima de uma escrita, né? E isso foi fantástico, porque usou dessa habilidade, usou do que ela gostava em cima da escrita, de desenho, para que ela conseguisse expressar o que ela não conseguia, porque ela não conseguia falar, ela vem de um quadro de alexithymia, né? De não conseguir colocar o que sente, o que tem vontade, o que deseja em si, né? E é sobre isso. Quando a gente olha para esse indivíduo, entende, ele é bom nisso, né? Vamos pegar ali a questão do xadrez com o Lorenzo. A escola era um processo muito difícil para ele, muitas vezes catastrófico, né? E muitas vezes a gente falava, filho, chega de estudar para essa prova, tá tudo bem se você não for tão bem assim. Vai agora estudar o seu xadrez, senta lá e vai jogar umas partidas lá no programa, né, no Lichess. Porque é isso que vai trazer para ele a regulação, é isso que vai colocar, minimizar os impactos de uma crise, de desespero, né, de um shutdown. Então, esse olhar é importante. E o nosso tempo está acabando, passa super rápido. Sim. E eu quero enfatizar muito uma coisa com vocês, que eu acho que é a fonte do nosso aprendizado como pais. Eu acho que se associa ao meu aprendizado de 30 anos de clínica, dos anos da Karen. Se trabalha muito no Brasil na questão de inclusão escolar, o PEI, que é o Programa Educacional Individualizado. Não se fala muito, né? Pois é. Não se trabalha, se fala. Então, essa individualização da educação, ela tem que servir de carapuça para o processo terapêutico. Você não pode ter um processo, um plano de tratamento generalizado, que serve para todo mundo. Você precisa trabalhar com a individualidade de cada um, com o perfil de cada um, porque não é só a condição autista. Nós estamos falando da estrutura de um indivíduo, de um ser humano. E isso tudo tem que ser extremamente enfatizado para que daí você consiga efetivamente oferecer a essa pessoa aquilo que vai fazer com que a qualidade de vida dele aumente e ele seja feliz dentro dessa condição. E fundamentalmente, uma coisa que eu repito sempre para os meus pacientes, você precisa oportunizar este indivíduo a ser autista, não ser neurotípico. Sim, e esse PEI, uma briga que a gente tem enorme com as escolas, é que falta ainda, né? Falta fazer um PEI realmente. A gente pode trazer a Juliana aqui para fazer um programa sobre isso, que acho que seria fantástico, né? Ela é uma grande especialista dessa área da nossa clínica. Então, se você pede, por exemplo, a escola coloca num padrão, então agora a gente vai fazer releitura de prova. Talvez em matemática aquela criança não precisa da releitura, talvez ela precisa só em português. Então não é colocar releitura para tudo, né? Ou talvez ela precise para tudo, mas é esse pequeno olhar. Na matemática ela precisa desse auxílio, no português ela precisa desse, na história desse, né? No suporte vai precisar aumentar letra, diminuir enunciado. Então são pequenas coisas extremamente pontuais. Às vezes as escolas falam pra gente, tá, então o que vocês querem que a gente coloque? Não somos nós que queremos, são vocês que estão aí todo dia com essa criança, vocês que possuem um método, vocês que possuem um material. Nós não estamos na escola, nós não temos o material, não somos nós que fazemos um PEI para uma criança, nós fazemos o nosso PEI clínico, terapêutico, né, no nosso espaço. Agora,
isso urgentemente. Pais, vocês precisam cobrar das escolas, e escolas, vocês precisam se aprofundar no assunto e amparar o real aprendizado. Essa criança, esse adolescente precisa sair todos os dias da escola tendo alguma coisa nova que ela aprendeu. E, gente, finalizando que está acabando, independente de EPI, de qualquer coisa, vocês precisam botar uma coisa na cabeça de vocês. O principal ensinamento e desenvolvimento que os filhos de vocês precisam receber de vocês é aprenderem a ser felizes. Sabe por quê? Porque vocês vão morrer, como eu e a Karen, e eles vão ficar. Então, eles precisam se desenvolver, não se adestrarem. Somente se desenvolvendo é que eles vão internalizar qual é o caminho que eles vão seguir e, principalmente, é o como eles vão seguir esse caminho, tá? O processo terapêutico, ele não pode acontecer para levar a paz, pessoas que estão ao redor, um conforto, algo para sossegar. Ele tem que ser para desenvolver os filhos de vocês. Muito obrigado. Continuem nos acompanhando e vamos trazer aí grandes programas pela frente. Um abraço, gente. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Pra você, Nova Era TV. Só pra você. É pra você que estamos a todo momento, vivendo intensamente cada sentimento. É pra você que estamos em todo lugar. É a vida que acontece, a magia está no ar.